me chamo Caio e vou falar sobre a introdução e os objetivos. A gestão da produção e dos custos ocupa um lugar central no funcionamento de empresas que dependem de organização, controle de materiais e acompanhamento constante de resultados para manter suas atividades de forma equilibrada. O presente trabalho aborda a proposta de indicadores de desempenho aplicados ao controle da produção e dos custos em uma fábrica de colares e focinheiras elisabetanas, considerando a importância de reunir informações que auxiliem a compreensão mais precisa da rotina produtiva e apoiem a gestão do negócio. Durante o contato com a empresa, identificou-se que a produção envolve etapas que exigem a atenção ao uso de materiais, a execução das atividades e o acompanhamento de gastos, fatores que influenciam o resultado final e a organização do trabalho. Dessa forma, o objetivo desse trabalho consiste na análise de processos de produção e do controle de custos da empresa, com a finalidade de identificar possíveis falhas no acompanhamento do desempenho organizacional e propor indicadores como tempo de produção, produtividade, consumo de materiais, retrabalho e custo unitário de fabricação, capazes de contribuir para o monitoramento das atividades, para a redução de desperdícios e para a melhoria de tomada de decisão. Meu nome é Jerusa e eu vou falar sobre a justificativa e delimitação do problema. A escolha desse tema se justifica pela importância de compreender melhor aspectos que interferem diretamente na condução de um pequeno negócio voltado à fabricação de produtos PET. Quando a rotina da empresa depende de organização, controle de materiais e atenção constante aos gastos, torna-se necessário buscar formas mais claras de acompanhar o que acontece no dia a dia. A relevância do projeto também está no fato de que ele não se limita a uma discussão teórica, pois se volta para uma empresa específica, observada pelo grupo, o que torna a proposta mais coerente com a vivência obtida ao longo do projeto integrador. Do ponto de vista acadêmico, a justificativa está na possibilidade de aplicar conhecimentos da área em uma situação concreta, transformando conceitos de gestão em análise prática, além de organizar informações que muitas vezes ficam dispersas na rotina e acabam dificultando uma leitura mais precisa das atividades. Olá, eu sou Andressa e eu vou falar sobre a fundamentação teórica. Na literatura recente, os indicadores de desempenho são tratados como instrumentos de gestão que transformam dados da rotina em informação útil para orientar o controle e a tomada de decisão. Nogueira os apresenta como ferramentas de gerenciamento organizacional, que apoia a orientação estratégica, o controle de produção e a avaliação de entrada, saída, transformação e produtividade. Smith destaca que a avaliação de desempenho precisa ser contínua e articulada aos objetivos, às estratégias e às metas de organização. Tales Jr. mostra que produtividade, eficiência, qualidade, custos e processos aparecem entre as dimensões mais consolidadas no sistema de medição. Pereira descreve o tempo de ciclo, a produtividade, a qualidade, o custo e o retrabalho como indicadores úteis para trabalhos aplicados a gestão operacional. No eixo dos custos, Souza enfatiza que esse processo permite avaliar a eficiência no uso dos recursos, analisar rentabilidade e acompanhar o desempenho econômico ao longo do tempo. À luz desse referencial, a proposta do trabalho se sustenta na ideia de que o acompanhamento de desempenho em uma pequena fábrica precisa reunir medidas simples, compreensíveis e úteis para o cotidiano da gestão. Eu sou a Kelly e eu vou falar da aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. A realização deste trabalho esteve diretamente ligada aos conhecimentos construídos em algumas disciplinas do curso, sobretudo aquelas que nos ajudaram a compreender a empresa e que nos deram base para analisar o problema de maneira aplicada. Entre elas, a disciplina de indicadores de desempenho para a tomada de decisão, que teve o papel central, porque nos ofereceu fundamentos importantes para entender como determinadas informações podem ser transformadas em referências
objetivas de acompanhamento. A disciplina Gestão da Produção e Operações também dialoga de forma muito próxima com o projeto, pois o estudo exigiu a observação do funcionamento da produção, da sequência das atividades, da utilização de insumos e da forma como os produtos eram organizados ao longo do processo. Outra disciplina importante foi a gestão contábil, pelas contribuições que oferece para a compreensão dos custos e para a leitura das informações que apoiam a administração do negócio. Além disso, a disciplina Estudos Organizacionais contribuiu para a compreensão do ambiente em que o trabalho foi desenvolvido. Este trabalho mostrou na prática como os conteúdos estudados no curso podem se articular diante de uma situação real. Oi, eu sou Jaqueline e vou falar sobre a metodologia. O trabalho se desenvolveu inicialmente com a observação da empresa, buscando entender como a dinâmica de trabalho se organizava, de que maneira os materiais eram utilizados e como os registros eram feitos e quais as dificuldades apareciam com maior frequência no acompanhamento das atividades. As informações iniciais foram reunidas e, com base nessa compreensão do contexto, a proposta foi sendo desenvolvida de forma progressiva, consistindo em uma planilha simples de acompanhamento, organizada em 3 partes complementares: uma planilha de entrada e saída de materiais, um registro diário de produção e um quadro sintético para consolidação dos custos diretos. Depois estruturada, a solução passou por aplicação experimental em situação compatível com o contexto estudado, com a finalidade de verificar sua funcionalidade, sua clareza e sua aderência à rotina, sendo previstas adaptações relacionadas à forma de preenchimento, à disposição das informações e à simplificação de elementos que poderiam dificultar o uso contínuo da proposta, de modo que a metodologia adotada foi orientada por uma construção progressiva e contextualizada, articulando escuta, observação, interpretação e desenvolvimento de uma proposta compatível com o problema investigado. Sou a Suelen e vou estar falando sobre os resultados e solução final. O trabalho foi sendo construído a partir da observação das práticas cotidianas, buscando entender como a dinâmica de trabalho se organizava e de que maneira os materiais eram utilizados, como os registros eram feitos e quais as dificuldades apareciam com maior frequência no acompanhamento das atividades. As informações iniciais foram reunidas por meio da observação direta da rotina, conversas guiadas com a proprietária e com os participantes envolvidos no processo, além da consulta aos registros utilizados no local. Com base nessa compreensão do contexto, a proposta foi sendo desenvolvida de forma progressiva e consistiu em uma planilha simples de acompanhamento, organizada de 3 partes complementares: a entrada e saída de materiais, o registro diário de produção e o quadro sintético para a consolidação dos custos diretos. A aplicação prática ocorreu a partir do preenchimento da planilha com as informações da rotina produtiva, permitindo acompanhar a qualidade de materiais utilizados, a produção realizada, os produtos finalizados e os custos diretos envolvidos nesse processo. Depois de estruturada, a solução passou por aplicação experimental, com a finalidade de verificar a sua funcionalidade, a sua clareza e a sua aderência à rotina, contribuindo para organizar as informações, facilitar o acompanhamento das atividades e apoiar as decisões relacionadas à produção e aos custos. Oi, eu sou a Rafaela, vou finalizar aqui com as considerações finais. O presente trabalho teve como objetivo analisar os processos de produção, de controle de custos de uma fábrica de PET, que é
RM Colares, né? E identificamos dificuldades em acompanhamento do desempenho organizacional. Como proposta de melhoria, foi desenvolvida uma planilha simples para controle de entrada e saída de materiais, com registro diário de produção e acompanhamento dos custos diretos. Como limitação, destaca-se que a solução ainda está em fase inicial de aplicação, o que restringe a análise dos resultados a um curto período. Ainda assim, conclui-se que a proposta apresenta relevância prática, né? Estando ainda alinhado aos objetivos do estudo e demonstrando o potencial para contribuir com o controle de produção e dos custos da empresa. Então, essa foi a nossa consideração final.